Nas colinas tranquilas da Galileia, situava-se a pequena cidade de Nazaré, onde residiam José e Maria, os futuros pais terrenos de Jesus. José, descendente da linhagem real de Davi, foi chamado a cumprir uma antiga tradição quando um decreto foi emitido para a realização de um censo populacional. A lei exigia que ele viajasse para Belém, a cidade de Davi, para registrar seu nome. A viagem era árdua, principalmente levando em conta as condições da época. Maria, que estava prestes a dar à luz, acompanhava José nessa jornada exaustiva, sentindo o peso da gravidez enquanto subia as encostas íngremes que levavam até Belém. Ao chegarem à cidade, José e Maria buscaram um local apropriado para descansar, mas todas as hospedarias estavam lotadas. Não havia nenhum lugar disponível para eles, e o único abrigo que encontraram foi uma modesta estrebaria. Foi nesse ambiente humilde que o Salvador do mundo nasceu, e foi colocado em uma simples manjedoura. Aquele que tinha sua glória resplandecente nos céus, agora repousava em um berço rudimentar, cercado pela simplicidade e pela pobreza. Os sacerdotes e líderes religiosos de Israel, embora conhecedores das profecias sobre o Messias, não estavam preparados para recebê-lo. Eles esperavam a vinda de um rei poderoso, alguém que trouxesse riqueza e libertação política para a nação. No entanto, o Messias chegou de uma maneira inesperada, como um bebê indefeso, nascido em circunstâncias modestas. Devido ao orgulho e às falsas expectativas, os grandes do povo não receberam a revelação do nascimento de Jesus. Em vez disso, Deus escolheu revelar essa maravilhosa notícia a um grupo de pastores humildes que cuidavam de seus rebanhos nas colinas próximas a Belém. Esses pastores eram homens simples, mas profundamente devotos. Enquanto guardavam suas ovelhas durante a noite, conversavam sobre o Salvador prometido e, com corações sinceros, oravam para que ele viesse logo. Foi nesse cenário de fé genuína que Deus enviou seus mensageiros celestiais. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória de Deus iluminou os arredores, enchendo-os de temor. Mas o anjo os tranquilizou, dizendo: "Não temais, trago-vos boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo deu-lhes um sinal claro. Encontrareis o bebê envolto em faixas e deitado em uma manjedoura." Logo em seguida, uma multidão de anjos se juntou ao mensageiro, louvando a Deus com a proclamação: "Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem." Assim que os anjos retornaram ao céu, os pastores, cheios de reverência e alegria, apressaram-se para Belém. Lá, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia descrito. Emocionados, começaram a compartilhar tudo o que tinham ouvido e visto. A todos que os ouviram, causou grande admiração. Maria, porém, guardou todas essas palavras em seu coração, refletindo sobre o significado profundo daqueles eventos. De acordo com as tradições judaicas, quando Jesus completou 6 semanas de vida, José e Maria o levaram ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Essa prática seguia a lei de Moisés, que determinava que o primogênito de cada família deveria ser dedicado a Deus. Esse ritual tinha suas raízes em um antigo evento, quando Deus poupou os primogênitos de Israel durante a última praga no Egito, exigindo que fossem consagrados a Ele. Ao chegar ao templo, José e Maria seguiram os procedimentos habituais, e o sacerdote que os atendeu não viu nada de extraordinário neles ou em seu filho. Para ele, José e Maria eram pessoas comuns, e o bebê parecia apenas mais uma criança entre tantas que eram apresentadas. O sacerdote não percebeu que estava segurando em seus braços o Salvador do mundo, o sumo sacerdote celestial. Ele poderia ter sabido se seu coração estivesse aberto e obediente à palavra de Deus. No entanto, naquele mesmo momento, 2 fiéis servos de Deus estavam no templo, Simeão e Ana. Ambos eram idosos e haviam dedicado suas vidas ao serviço do Senhor. Deus lhes havia concedido uma visão espiritual especial. A Simeão, o Espírito Santo havia prometido que ele não morreria antes de ver o Messias.
Quando ele viu o menino Jesus, soube instantaneamente que estava diante do Redentor. Tomando a criança nos braços, louvou a Deus com estas palavras: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. A experiência de Simeão revelou uma verdade poderosa. Deus sempre se revela aos corações humildes e obedientes, enquanto os orgulhosos e autossuficientes podem perder as maiores manifestações de sua presença. Ana, uma profetisa cheia de fé, apareceu naquele exato momento e começou a louvar a Deus ao reconhecer a importância do menino Jesus. Com grande entusiasmo, ela falava sobre o menino a todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Sua sabedoria e discernimento espiritual permitiram-lhe compreender o significado profundo da vinda de Jesus, algo que escapou aos olhos dos líderes religiosos da época. Maria, a mãe de Jesus, meditou em silêncio sobre as palavras proféticas de Simeão. Ela relembrou o que os pastores de Belém haviam dito na noite do nascimento de Jesus, e seu coração foi tomado por uma profunda gratidão e esperança. As palavras de Simeão ecoavam as antigas promessas do profeta Isaías, o qual havia predito o papel de Jesus como luz para o mundo. Ao lembrar-se da profecia, Maria compreendeu que aquelas palavras extraordinárias se referiam a seu filho. O povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Além disso, recordou outra profecia de grande importância. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era desejo de Deus que seu povo estivesse ciente da vinda de seu filho ao mundo. Os sacerdotes, como líderes espirituais de Israel, deveriam ter preparado o povo para esse grande acontecimento, instruindo-os a aguardar com expectativa a chegada do Messias. No entanto, muitos deles não estavam prontos, pois o orgulho e a ignorância cegaram seus corações. Diante dessa negligência, Deus enviou seus anjos para anunciar aos humildes pastores o nascimento de Cristo e revelar onde poderiam encontrá-lo. Assim, quando José e Maria apresentaram Jesus no templo, já havia pessoas preparadas para recebê-lo como Salvador. Deus preservou a vida de Simeão e Ana, para que eles tivessem a honra de reconhecer e testemunhar que aquele bebê era de fato o Messias prometido. Contudo, o propósito de Deus ia além de Israel. Ele desejava que não apenas os judeus, mas também os gentios soubessem da chegada do Messias. Em terras distantes, no Oriente, viviam homens sábios que estudavam as profecias messiânicas. Eles acreditavam que o tempo da vinda do Salvador estava próximo. Esses homens, embora considerados pagãos pelos judeus, não eram idólatras. Eram pessoas de coração sincero, que buscavam a verdade e desejavam fazer a vontade de Deus. Deus, que conhece o coração humano, sabia que eles eram merecedores de sua revelação, pois estavam mais preparados para receber a luz divina do que muitos dos sacerdotes judeus, presos à vaidade e ao egoísmo. Esses sábios eram estudiosos da natureza e filósofos, observadores dos céus, que viam a grandeza de Deus nas estrelas e nos astros. Na noite em que os anjos apareceram aos pastores em Belém, esses sábios notaram algo incomum no céu. Uma luz peculiar e brilhante que chamou sua atenção. Era a mesma glória celestial que envolvia os anjos, porém, para eles, parecia ser uma nova estrela. Ao observar esse fenômeno, os sábios lembraram-se de uma antiga profecia encontrada no livro de Números. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Convencidos de que esse sinal celestial estava relacionado ao nascimento do Messias, decidiram seguir a estrela e ver onde ela os levaria. A estrela os guiou até a terra de Judá, mas ao se aproximarem de Jerusalém, a luz da estrela pareceu enfraquecer. Então, supuseram que os judeus, como povo escolhido de Deus, certamente saberiam onde encontrar o recém-nascido rei. Ao entrarem na cidade, perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo."
Essa pergunta provocou grande alvoroço, especialmente no palácio do rei Herodes, que se sentiu ameaçado ao ouvir falar de um novo rei que poderia desafiar seu trono. Alarmado, Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas e exigiu saber onde, de acordo com as profecias, o Cristo deveria nascer. Eles prontamente responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Embora Herodes tenha fingido interesse em adorar o menino, seu verdadeiro objetivo era eliminá-lo. Ele perguntou aos sábios quando exatamente haviam visto a estrela pela primeira vez, e com astúcia os enviou a Belém dizendo: ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Os sábios então seguiram viagem, e logo a estrela que haviam visto no oriente reapareceu, guiando-os até o local onde Jesus estava. Quando chegaram, os sábios ficaram repletos de alegria ao verem a estrela parar exatamente sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, encontraram Jesus com sua mãe, Maria, e prostraram-se em adoração. Em um gesto de reverência e gratidão, abriram seus tesouros e ofereceram ao menino presentes de grande valor: ouro, incenso e mirra, símbolos que representavam realeza, divindade e sacrifício. Embora tivessem sido instruídos por Herodes a retornar e informá-lo sobre o paradeiro do menino, Deus interveio. Em um sonho, um anjo do Senhor advertiu os sábios para que não voltassem a Herodes, e eles, obedientes à voz divina, retornaram ao seu país por outro caminho. Assim, o plano de Herodes para destruir o Salvador foi frustrado, e a missão dos sábios que buscavam o verdadeiro rei foi concluída com sucesso. Após a partida dos magos, José foi visitado em sonho por um anjo do Senhor, que lhe trouxe uma mensagem urgente: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Permaneça lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. Sem hesitar, José agiu imediatamente. Ainda naquela noite ele levantou-se, reuniu Maria e o pequeno Jesus, e começou a longa jornada para o Egito. A providência divina havia preparado o caminho. Os presentes valiosos dados pelos magos a Jesus, ouro, incenso e mirra, serviram como recursos financeiros para cobrir as despesas da viagem e do tempo que a família passou no exílio. Herodes, ao perceber que os magos não haviam retornado para informá-lo sobre o paradeiro do recém-nascido rei, ficou enfurecido. Ele já conhecia as profecias sobre a vinda de Cristo e sabia da estrela que havia guiado os magos. Apesar de todos os sinais evidentes da vontade divina, Herodes estava determinado a impedir que o Messias sobrevivesse. Tomado pela ira e pelo medo de perder o trono, ordenou a execução de todos os meninos de Belém e das regiões próximas que tivessem até 2 anos de idade. Esse ato de crueldade, conhecido como o Massacre dos Inocentes, foi uma tentativa desesperada de eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Enquanto isso, José, Maria e Jesus permaneceram em segurança no Egito, aguardando novas instruções de Deus. Depois da morte de Herodes, um anjo novamente apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Com a mesma obediência e prontidão de antes, José preparou a família para o retorno. Inicialmente, José planejava estabelecer sua família em Belém, a cidade onde Jesus havia nascido. No entanto, ao se aproximar da Judéia, ele soube que Arquelau, filho de Herodes, reinava no lugar de seu pai. Temendo pelo bem-estar de Jesus, José ficou incerto sobre qual decisão tomar. Nesse momento de incerteza, Deus novamente enviou um anjo para guiá-lo. Sob a orientação divina, José decidiu voltar para Nazaré, sua antiga casa, uma pequena e humilde aldeia nas montanhas da Galileia. Jesus passou sua infância em Nazaré, um lugar simples e de pouca importância aos olhos do mundo. Como filho de Deus, ele poderia ter escolhido qualquer lugar na terra para viver, mas preferiu o lar modesto de uma vila insignificante, distante dos palácios dos reis e dos luxos das grandes cidades. Esse cenário de simplicidade foi o ambiente em que Jesus cresceu, sendo descrito na Bíblia como um menino que crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
Todos os anos, José e Maria faziam a peregrinação a Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma das festas mais importantes do calendário judaico. Quando Jesus completou 12 anos, eles o levaram pela primeira vez a essa celebração. A viagem era uma experiência alegre, com grandes grupos de pessoas viajando a pé ou em animais de carga, vindas de várias partes de Israel e até de outras nações. A distância entre Nazaré e Jerusalém era de aproximadamente 100 quilômetros, e a jornada, que durava vários dias, era repleta de paisagens floridas e cânticos de louvor. Durante o caminho, as famílias compartilhavam histórias sobre as maravilhas que Deus havia realizado no passado e muitas vezes cantavam os salmos de Davi, exaltando o Senhor. No entanto, naquela época, o fervor religioso havia se esfriado para muitos. As pessoas participavam das cerimônias religiosas com corações frios e formalismos vazios, mais preocupadas com suas próprias vontades do que em reconhecer a bondade de Deus. Jesus, por outro lado, tinha uma profunda reverência por Deus desde muito jovem. Ao chegar ao templo, ele ficou fascinado pelas atividades dos sacerdotes e se uniu aos adoradores em oração e cânticos de louvor. Todas as manhãs e tardes, um cordeiro era sacrificado no altar, representando o sacrifício do Salvador. Enquanto Jesus observava a morte do animal inocente, o Espírito Santo o ajudava a compreender que aquele ato simbólico apontava para seu próprio futuro sacrifício pelos pecados da humanidade. Absorvido por esses pensamentos profundos, Jesus acabou se afastando de seus pais. Enquanto José e Maria retornavam para Nazaré, não perceberam imediatamente a ausência de Jesus, supondo que ele estivesse em algum lugar do grande grupo de viajantes. Foi apenas ao acampar à noite que notaram sua falta e ficaram preocupados. Após procurarem por ele entre seus parentes e amigos, sem sucesso, começaram a se preocupar profundamente com o paradeiro de seu filho. Com o coração angustiado, José e Maria retornaram a Jerusalém em busca de Jesus, e só o encontraram após 3 dias de procura intensa. Ao reencontrá-lo, a alegria foi imensa, embora Maria, com uma mistura de alívio e reprovação, tenha perguntado: "Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos, procurando por ti." Em resposta, Jesus, consciente de sua identidade divina, disse: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Apesar de sua clara percepção de ser o Filho de Deus, Jesus voltou com José e Maria para Nazaré, onde viveu em obediência e submissão a seus pais terrenos até completar 30 anos. Durante esse tempo, ele cresceu em sabedoria e graça, preparando-se para a missão que estava por vir. Quando chegou o momento de iniciar seu ministério público, o primeiro passo de Jesus foi procurar João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado. João Batista havia sido enviado como o precursor do Messias, pregando no deserto e proclamando: "O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho." Multidões iam até ele, convencidas de seus pecados, e eram batizadas nas águas do Jordão como sinal de arrependimento. Deus havia revelado a João que, em algum momento, o Messias viria até ele para ser batizado, e um sinal seria dado para confirmar sua identidade. Quando Jesus se aproximou, João reconheceu imediatamente, através da pureza de sua presença, que estava diante de alguém santo. Por isso hesitou e disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim." No entanto, Jesus insistiu, respondendo: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então João Batista consentiu, e diante de uma multidão de espectadores, Jesus foi batizado nas águas do Jordão. O batismo de Jesus não foi para arrependimento de pecados, pois ele era sem pecado, mas foi realizado como um exemplo para todos os que o seguiriam. Após emergir das águas, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz poderosa foi ouvida do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Esse evento marcou o início oficial do ministério de Jesus, com a confirmação pública de sua missão divina. Após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para enfrentar as tentações de Satanás. Seu objetivo não era buscar a tentação,
mas sim preparar-se espiritualmente para a grande missão que estava por vir, dedicando-se à oração e ao jejum. Durante 40 dias, Jesus jejuou, e foi nesse estado de fraqueza física que Satanás tentou aproveitar-se, esperando um momento de vulnerabilidade. A primeira tentação foi direta e apelava à necessidade básica de alimento. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Entretanto, Jesus, consciente de sua missão e da necessidade de viver como exemplo para a humanidade, rejeitou a sugestão de usar seu poder divino para satisfazer suas próprias necessidades. Respondeu firmemente: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Com essa resposta, Jesus mostrou que a verdadeira vida não depende apenas das necessidades físicas, mas da obediência à palavra de Deus. Aqueles que seguem os mandamentos divinos têm a promessa de que Deus proverá tudo o que necessitam, tanto nesta vida quanto na vida futura. Incapaz de derrotar Jesus com essa primeira tentação, Satanás o conduziu ao ponto mais alto do templo de Jerusalém e o desafiou. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Desta vez, Satanás citou as Escrituras, tentando distorcer seu significado. Contudo, Jesus percebeu a armadilha, pois sabia que essa promessa não se aplicava àqueles que buscavam o perigo voluntariamente. Ele respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Na terceira tentação, Satanás revelou sua verdadeira natureza como príncipe das trevas. Levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com suas riquezas e glórias. A luz do sol brilhava sobre esplêndidas cidades, palácios majestosos e vastas terras férteis. Então, Satanás fez uma oferta direta: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Satanás tentava oferecer poder e autoridade terrenos, na tentativa de desviar Jesus de sua missão celestial. Jesus, por um momento, contemplou a visão apresentada por Satanás. Diante de si, estava o que o mundo tem de mais atraente: reinos de glória e esplendor. No entanto, ao observar mais profundamente, o Salvador viu além da fachada brilhante. Ele enxergou o mundo em sua verdadeira condição, mergulhado no pecado e na miséria, separado de Deus. Toda aquela degradação e sofrimento eram consequências do afastamento do ser humano do Criador e da idolatria a Satanás. O coração de Jesus se encheu de compaixão, desejando com intensidade resgatar o que havia sido perdido, restaurar a criação de Deus e devolver à humanidade uma posição ainda mais elevada do que aquela de que desfrutava no Éden. Seu objetivo não era apenas restaurar a beleza original do mundo, mas reconduzir o homem a uma íntima comunhão com Deus. Por amor aos pecadores, Jesus resistiu firmemente à tentação. Ele sabia que deveria vencer Satanás, não por si mesmo, mas para que toda a humanidade pudesse também triunfar. Sua vitória seria o caminho para que os homens e mulheres pudessem se tornar filhos de Deus e ter a dignidade de se igualar aos anjos. Diante da oferta de poder e riqueza feita por Satanás, Jesus respondeu com autoridade: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com essas palavras, Jesus reafirmou que somente Deus é digno de adoração e que nenhuma oferta do inimigo poderia desviá-lo de sua missão. Após essa vitória no deserto, Jesus retornou ao Jordão, onde João Batista continuava a pregar e batizar. Naquele momento, líderes religiosos de Jerusalém enviaram mensageiros a João para questioná-lo sobre sua autoridade e identidade. Eles queriam saber se João era o Messias, Elias ou aquele profeta prometido, referindo-se a Moisés. A cada indagação, João respondia com humildade: não sou. Insistindo em uma resposta definitiva, perguntaram-lhe quem ele era, para que pudessem reportar àqueles que os enviaram. João então declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos tempos antigos,
Quando um rei viajava por suas terras, trabalhadores eram enviados à frente para preparar o caminho, removendo obstáculos, nivelando o terreno e garantindo uma passagem segura. De maneira similar, João Batista fora enviado para preparar os corações do povo para a chegada do Rei Celestial, chamando-os ao arrependimento e à preparação espiritual. Enquanto João respondia aos enviados de Jerusalém, ele avistou Jesus à margem do rio. Com o rosto iluminado de alegria, João apontou para ele e disse: "No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias." O povo, ao ouvir essas palavras, ficou profundamente emocionado. O Messias estava entre eles. Muitos procuraram ansiosamente por aquele a quem João se referia. Mas Jesus estava misturado à multidão e não puderam reconhecê-lo. No dia seguinte, João novamente viu Jesus e, apontando para ele, proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." A declaração de João era cheia de significado, pois ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, ele fazia uma alusão ao sacrifício perfeito que o Messias faria pelos pecados da humanidade. João então compartilhou com o povo a revelação que havia recebido durante o batismo de Jesus. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu o vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Diante dessas palavras, os ouvintes olharam para Jesus com um misto de reverência e curiosidade. No entanto, eles não viram nele nenhum sinal de riqueza ou poder terrenos. Jesus não vestia roupas luxuosas, nem ostentava sinais de grandeza. Suas vestes eram simples, como as do povo comum. Ainda assim, havia algo no seu semblante que tocava os corações. Uma dignidade incomparável, uma força interior e uma compaixão profunda refletida em seus traços e em seu olhar. Apesar de tudo isso, os mensageiros enviados de Jerusalém não ficaram impressionados. Eles esperavam por um Messias que chegaria como um conquistador, alguém que traria libertação política e glória militar. Diante de Jesus, um homem simples e sem sinais de poder terreno, eles se decepcionaram e se afastaram. No entanto, 2 discípulos de João, que estavam presentes, sentiram-se profundamente atraídos por Jesus e o seguiram. Esses 2 eram André e João, o futuro apóstolo. Depois de ouvir os ensinamentos de Jesus, ambos se tornaram seus discípulos. Movido pela descoberta, André logo foi ao encontro de seu irmão, Simão, e o levou a Jesus. Ao conhecer Simão, Jesus lhe deu um novo nome, Pedro, simbolizando a transformação que ocorreria em sua vida. No dia seguinte, a caminho da Galileia, Jesus chamou Filipe para ser seu discípulo. Assim que Filipe conheceu o Salvador, ele rapidamente buscou seu amigo Natanael e o trouxe para Jesus. Dessa maneira, o ministério de Cristo começou a se expandir. Ele chamava seus discípulos, um a um, e aqueles que o encontravam imediatamente compartilhavam sua descoberta com seus amigos e familiares. Este ato de compartilhar a experiência de conhecer Jesus tornou-se um exemplo para todos os futuros seguidores. Uma vez que alguém encontrasse Cristo, sua missão seria apresentar o Salvador aos outros, jovens ou idosos, ricos ou pobres. Logo depois, Jesus e seus discípulos compareceram a um casamento em Caná da Galileia. Nesse evento festivo, Jesus realizou seu primeiro milagre, manifestando seu poder para abençoar a ocasião e trazer alegria aos participantes. Em vez de água, o conteúdo das talhas foi transformado em vinho, e não qualquer vinho, mas de qualidade muito superior ao que havia sido servido anteriormente. Havia o suficiente para todos os presentes desfrutarem. E o impacto foi grande, embora Jesus tivesse realizado o milagre de maneira discreta. Os convidados não perceberam imediatamente o que havia acontecido, pois Jesus já havia deixado o local antes que qualquer um pudesse entender a magnitude do ato. Em outra ocasião, enquanto passava pela região de Samaria, Jesus, cansado da jornada, sentou-se junto a um poço para descansar. Quando uma mulher samaritana veio buscar água, ele pediu-lhe que lhe desse de beber, o que causou surpresa nela, pois os judeus tradicionalmente desprezavam os samaritanos. Porém, em vez de focar na animosidade entre os 2 povos, Jesus respondeu dizendo que, se ela soubesse quem ele era, teria pedido dele a água viva.
Esse conceito intrigou ainda mais a mulher. Jesus explicou então: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água viva simbolizava o Espírito Santo, o único que pode saciar a sede espiritual da humanidade. Assim como um viajante sedento precisa de água para sobreviver, cada um de nós necessita do Espírito de Deus em nossos corações para vivermos plenamente. Durante o tempo de seu ministério, Jesus visitou Nazaré, sua cidade natal, por 2 vezes. Em sua primeira visita, ele foi à sinagoga em um sábado, onde leu uma passagem do profeta Isaías que descrevia a missão do Messias: pregar as boas novas aos pobres, curar os doentes, confortar os aflitos e dar vista aos cegos. Depois de ler a passagem, Jesus proclamou: hoje se cumpriu esta escritura, indicando que ele era o cumprimento da profecia. Aquilo que Isaías havia predito, Jesus agora estava realizando em seu ministério. No entanto, muitos dos presentes, ao ouvirem sua declaração, lembraram-se de Jesus como o carpinteiro que vivera entre eles. Eles se recordaram de tê-lo visto trabalhando ao lado de José na oficina de madeira. Apesar de todo o bem que ele havia feito ao longo de sua vida, muitos em Nazaré se recusaram a acreditar que ele era o Messias. Seus corações se encheram de descrença e inveja, abrindo caminho para que Satanás controlasse suas mentes. Em vez de acolherem a mensagem de Jesus, encheram-se de ira e decidiram tirá-lo de suas vidas. Levados pelo ódio, arrastaram Jesus até o topo de um penhasco, com a intenção de jogá-lo dali para a morte. No entanto, a proteção divina estava com ele, e, miraculosamente, Jesus conseguiu passar pela multidão sem ser notado, desaparecendo de sua vista. Quando ele visitou Nazaré uma segunda vez, encontrou o povo ainda mais endurecido. Eles se recusaram a recebê-lo, e Jesus se afastou, decidindo não retornar mais àquela cidade. Entre os judeus, a religião havia se tornado um sistema de rituais vazios, sem verdadeira espiritualidade. À medida que se distanciavam do verdadeiro culto a Deus, os líderes religiosos substituíam o poder transformador da fé por cerimônias e tradições humanas. Apesar de toda a sua dedicação aos rituais exteriores, os judeus negligenciavam o que realmente importava: a purificação do coração e a transformação pela graça divina. Apenas o sacrifício de Cristo poderia expiar os pecados, e somente seu poder poderia libertar o homem do domínio do pecado. No entanto, os judeus confiavam em suas próprias obras e nas cerimônias religiosas para alcançar a salvação. Acreditavam que, por sua observância zelosa das tradições, eram justos aos olhos de Deus e merecedores de uma posição privilegiada em seu reino. Muitos judeus esperavam que o Messias estabelecesse um reino terrestre de poder e glória. Suas esperanças estavam firmadas nas riquezas e nas grandezas mundanas que acreditavam ser o prêmio por sua suposta piedade. Eles aguardavam ansiosamente o Messias que, em sua visão, viria como um grande príncipe para dominar todas as nações. Entretanto, Jesus veio com uma missão muito mais elevada. Ele veio para restaurar o verdadeiro culto a Deus, trazendo uma religião de coração puro, que se refletiria em vidas justas e em caráteres santos. Os discípulos de Jesus também haviam sido influenciados por esses falsos conceitos ensinados pelos rabinos. As primeiras lições de Cristo foram direcionadas a eles, que estavam sendo preparados para receber a verdadeira compreensão do reino de Deus. Uma dessas lições veio na forma do Sermão da Montanha, onde Jesus apresentou as bem-aventuranças, ensinamentos que eram radicalmente diferentes do que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus repetiu essas verdades várias vezes, pois sabia que seus ouvintes precisavam de tempo para compreendê-las profundamente. Certa vez, um doutor da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, em vez de responder diretamente, perguntou ao homem o que a lei dizia. O doutor respondeu corretamente: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Embora soubesse a resposta correta, o doutor da lei, em vez de reconhecer sua necessidade de mudança, tentou justificar-se perguntando: quem é o meu próximo? Os rabinos frequentemente debatiam essa questão e muitas vezes não consideravam os pobres e marginalizados como seus próximos. Eles reservavam sua bondade apenas para aqueles que julgavam merecedores. Jesus, em vez de participar dessas discussões vazias, respondeu com a história do bom samaritano. Nessa parábola, ele ensinou que o próximo é qualquer pessoa que necessita de ajuda, independentemente de sua posição social ou etnia. Devemos tratar a todos com o mesmo amor e compaixão com que gostaríamos de ser tratados. Além de seus ensinamentos, Jesus também era um exemplo vivo da obediência aos mandamentos de Deus. Ele guardava o sábado e ensinava a seus discípulos a fazer o mesmo. Como o próprio Criador do sábado, Jesus sabia exatamente como esse dia de repouso deveria ser observado. No entanto, os líderes religiosos judeus haviam sobrecarregado o sábado com tantas regras e regulamentos que o verdadeiro significado desse dia foi perdido. Eles vigiavam Jesus atentamente, na esperança de encontrar algum motivo para acusá-lo de desobedecer suas tradições, ignorando o espírito de misericórdia e compaixão que o sábado simbolizava. Em um determinado sábado, enquanto Jesus e seus discípulos retornavam da sinagoga, atravessaram um campo de cereais. Já era tarde, e a fome os atingia. Como resultado, os discípulos colheram algumas espigas e começaram a comer os grãos. No entanto, a ação foi rapidamente criticada. Embora fosse permitido, em dias comuns, colher e comer do fruto da terra, os fariseus e outros opositores de Jesus viam aquilo como uma violação das regras do sábado. Ao testemunharem o que os discípulos faziam, confrontaram Jesus dizendo: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. Jesus, no entanto, prontamente os defendeu. Ele relembrou um episódio da vida de Davi, quando este, em um momento de necessidade, comeu os pães da proposição, destinados exclusivamente aos sacerdotes, e também deu aos seus companheiros famintos. Se Davi, em uma situação de fome, pôde consumir os pães sagrados, por que então seria errado que os discípulos de Jesus colhessem grãos para saciar sua fome em um dia de sábado? Jesus enfatizou que o sábado não deveria ser um fardo para as pessoas, mas sim um presente de Deus, criado para o bem-estar e descanso da humanidade. Foi então que ele declarou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqueles que acusavam Jesus de tentar abolir a lei receberam uma resposta clara. Ele afirmou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Cumprir, nesse contexto, significa obedecer plenamente e viver em conformidade com a vontade de Deus. Em diversas ocasiões, os líderes religiosos acusaram Jesus de violar o sábado, muitas vezes buscando motivos para condená-lo ou até mesmo matá-lo. No entanto, isso não abalou a missão de Jesus. Ele guardava o sábado da maneira que Deus havia instituído, mostrando o verdadeiro significado desse dia sagrado. Jesus também se referiu a si mesmo como o bom pastor, e seus seguidores como suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Durante seu ministério, Jesus demonstrou seu poder redentor de forma concreta, curando aqueles que pareciam além da esperança. Ele mostrou que, assim como podia curar as enfermidades físicas, também era capaz de purificar o coração humano do pecado. Realizou milagres extraordinários, permitindo que paralíticos andassem, que surdos ouvissem e que cegos voltassem a enxergar. Sua compaixão foi estendida até mesmo aos leprosos, que ele purificou e restaurou à sociedade. Com sua palavra, Jesus demonstrava autoridade absoluta. Até mesmo os demônios eram forçados a deixar aqueles que estavam possuídos. Os que testemunhavam essas demonstrações de poder divino ficavam perplexos, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos dá ordens com autoridade e poder? E eles saem. Mas talvez uma das manifestações mais impressionantes de seu poder
tenha sido a capacidade de ressuscitar os mortos. Um desses momentos ocorreu quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ao se deparar com o cortejo fúnebre, ele interrompeu o ritual, tomou o jovem pela mão e o trouxe de volta à vida, devolvendo-o à sua mãe. A alegria e o louvor a Deus ecoaram entre os presentes. Jesus também trouxe de volta à vida a filha de Jairo e Lázaro, que já estava sepultado havia 4 dias. Esses atos de ressurreição eram sinais inegáveis de que Jesus tinha poder sobre a própria morte, anunciando a vinda de um reino de vida eterna. Durante o seu ministério terreno, Jesus realizou inúmeras obras de compaixão e cura. Essa foi a resposta que ele deu quando João Batista, encarcerado e em dúvida, enviou mensageiros para perguntar se Jesus era de fato o Messias. Naquele momento, os mensageiros encontraram Jesus em meio a uma multidão de doentes que estavam sendo curados. Após um longo dia de alívio ao sofrimento, Jesus finalmente se dirigiu aos mensageiros dizendo: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Assim, ao longo de 3 anos e meio, Jesus percorreu diversas regiões, realizando o bem e trazendo esperança onde quer que fosse. Mas o tempo de concluir sua obra na terra estava se aproximando. Ele sabia que logo enfrentaria sua maior provação. Em um momento íntimo com seus discípulos, Jesus anunciou que era necessário que ele fosse para Jerusalém, onde seria traído, condenado e crucificado. Suas palavras se cumpririam. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. À medida que Jesus se aproximava de Jerusalém para participar das festividades da Páscoa, uma multidão numerosa o cercava, composta por aqueles que também se dirigiam à cidade para celebrar essa ocasião solene. No caminho, Jesus deu instruções a 2 de seus discípulos, ordenando-lhes que trouxessem um jumentinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém montado. Os discípulos, obedientes, ajeitaram suas vestes sobre o animal e ajudaram Jesus a subir. Assim que ele montou, um brado de triunfo ressoou entre a multidão, que passou a aclamá-lo como Rei e Messias. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumpria uma antiga profecia feita pelo profeta Zacarias mais de 500 anos antes. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse cumprimento da profecia fez com que o entusiasmo da multidão se tornasse ainda mais contagiante. Embora não pudessem oferecer presentes caros ao mestre, o povo lançava suas vestes como um tapete no caminho por onde ele passava, além de colher ramos de oliveira e palmeira, para adornar a passagem de Jesus. Havia uma grande expectativa entre eles. Acreditavam estar escoltando aquele que assumiria o trono de Davi em Jerusalém e reinaria como o tão esperado libertador. Durante seu ministério, Jesus nunca havia permitido que seus seguidores lhe prestassem homenagens de caráter real, mas desta vez ele aceitou as aclamações. Estava se revelando ao mundo como o Redentor prometido, consciente de que o momento de seu sacrifício estava próximo. A morte de Jesus na cruz seria o ponto central da redenção, um tema para estudo e reflexão em todos os tempos. Assim, era necessário que todos os olhares se voltassem para ele naquela ocasião, pois os eventos que se sucederiam nos próximos dias marcariam a história para sempre. O propósito de Deus era claro. Cada acontecimento dos últimos dias da vida de Jesus seria indelével, de maneira que nada no futuro pudesse apagar sua lembrança. A cena da entrada triunfal era repleta de evidências do poder milagroso de Cristo. Entre a multidão, havia cegos que haviam recebido a visão, mudos que agora louvavam com entusiasmo e inválidos que saltavam de alegria por terem sido curados. Essas pessoas, transformadas pelos milagres de Jesus, eram as mais ávidas em adornar o caminho com ramos de palmeira e aclamá-lo. Viúvas, órfãos e leprosos curados por Jesus estavam presentes, louvando seu nome em gratidão pelas obras de misericórdia que haviam experimentado.
Entre os que seguiam o Salvador estava Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus depois de 4 dias no sepulcro. Agora, totalmente restaurado e cheio de vigor, Lázaro caminhava com a multidão que acompanhava Jesus até Jerusalém. À medida que mais pessoas se juntavam ao cortejo, o entusiasmo crescia. E os gritos de Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, ecoavam pelas colinas e vales, ressoando como um cântico de vitória. Entretanto, entre os que testemunhavam aquela cena, estavam os fariseus, que se irritavam profundamente com a adoração prestada a Jesus. Percebendo que perdiam o controle sobre o povo, tentaram, com sua autoridade, silenciar as aclamações. Suas ordens e ameaças, no entanto, apenas intensificavam o fervor popular. Incapazes de conter a multidão, os fariseus se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles alegaram que tamanha agitação era contrária à lei e que deveria ser interrompida. Mas Jesus, com serenidade, respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A manifestação de triunfo fazia parte do plano divino e já havia sido predita pelos profetas. Nenhum poder terreno seria capaz de impedi-la. Assim, a obra de Deus seguiria adiante, independentemente das tentativas humanas de interrompê-la ou destruí-la. Quando a multidão chegou ao alto de uma colina, a cidade de Jerusalém apareceu em toda a sua glória diante deles. A visão repentina da cidade sagrada fez com que os gritos de aclamação cessassem momentaneamente, e todos voltaram seus olhos para Jesus, esperando ver nele a mesma expressão de admiração que sentiam. Contudo, o Salvador, ao contemplar a cidade, foi tomado por uma profunda tristeza. Seu semblante, antes alegre, agora refletia uma dor imensa e, para o espanto da multidão, ele começou a chorar copiosamente. A tristeza de Jesus não era compreendida por aqueles ao seu redor. Ele chorava não por si mesmo, mas pela cidade de Jerusalém, cuja destruição estava próxima. Ela havia sido o objeto de seu cuidado e compaixão por séculos, e agora seu coração estava angustiado ao saber que ela seria desolada. Se apenas seus habitantes tivessem dado ouvidos aos seus ensinamentos e o recebido como o Messias prometido, Jerusalém teria permanecido para sempre. Jerusalém poderia ter se tornado a rainha das nações, gloriosa e livre, sustentada pela força concedida por Deus. Suas muralhas não precisariam de guardas armados, e seus portões não veriam tremular bandeiras estrangeiras. O estandarte da paz teria partido de Jerusalém e alcançado todas as nações da terra. A cidade, em vez de ser palco de guerra e destruição, teria sido a glória do mundo, irradiando a luz da salvação. No entanto, o povo judeu havia rejeitado o Salvador, aquele que era o verdadeiro rei, e agora estavam prestes a crucificar aquele que veio para redimi-los. Com o pôr do sol daquele dia fatídico, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. No dia seguinte, Jesus entrou no templo. 3 anos antes, ele havia presenciado a transformação do átrio externo em um mercado, com animais sendo vendidos e comerciantes lucrando com o desejo das pessoas de oferecer sacrifícios. Naquela ocasião, Jesus havia expulsado os comerciantes, denunciando sua corrupção. Agora, retornando ao templo, ele encontrou o mesmo cenário: bois, ovelhas e aves sendo vendidos em meio à balbúrdia e ao caos. A extorsão e o roubo estavam presentes, com práticas desonestas que perturbavam a adoração e desrespeitavam a santidade do local. Jesus parou à entrada do átrio, observando a cena com um olhar penetrante que fez todos ao seu redor se voltarem para ele. O burburinho cessou, e tanto o som dos animais quanto as conversas diminuíram, até que um silêncio profundo tomou conta do lugar. Naquele momento, a divindade de Cristo brilhou de forma intensa através de sua humanidade, e sua presença tornou-se imponente e majestosa. Aquele silêncio, carregado de tensão, era quase insuportável. Então, com uma voz firme, clara e poderosa, Jesus declarou: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. A força de suas palavras ecoou por todo o templo, e o impacto foi imediato. Quando os sacerdotes e líderes voltaram cautelosamente ao local, encontraram um cenário completamente diferente.
O tumulto havia dado lugar à adoração, e homens, mulheres e crianças louvavam a Deus. Os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos saltavam de alegria, e os doentes eram curados. As crianças lideravam os cânticos de louvor, agitavam ramos de palmeira e repetiam as aclamações do dia anterior. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Os líderes religiosos, incomodados com tamanha demonstração de alegria, tentaram silenciar as crianças e a multidão. No entanto, a alegria era contagiante e incontrolável, fruto das maravilhas que Jesus havia realizado. Frustrados, eles se dirigiram a Jesus, esperando que ele ordenasse que o louvor cessasse. Ouves o que estes estão dizendo? Mas Jesus respondeu-lhes: Sim, nunca lestes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. A festividade da Páscoa, celebrada pelo povo de Israel desde a libertação do Egito, estava se aproximando. Esse era o momento em que Jesus desejava celebrar a última Páscoa com seus discípulos. Ele pediu a Pedro e João que preparassem a ceia pascal. Centenas de pessoas estavam em Jerusalém para a celebração, e era comum os habitantes locais disponibilizarem cômodos para que os peregrinos comemorassem a festa. Jesus instruiu Pedro e João a seguirem um homem que carregava um cântaro de água até a casa onde ele entraria. Quando chegassem, deveriam dizer ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O homem os levaria a uma grande sala no andar superior, já preparada para a ceia. Tudo aconteceu exatamente como Jesus havia predito. Na hora marcada, os discípulos estavam reunidos com Jesus para a celebração. Em outras ocasiões, a Páscoa havia sido um momento de grande alegria. Mas desta vez, o espírito de Jesus estava pesado com a tristeza. Com a voz marcada pela emoção, ele disse aos discípulos: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Essa não seria apenas mais uma celebração. Ela marcaria o início do cumprimento do plano de redenção. Durante a ceia, Jesus tomou um cálice de vinho não fermentado e, ao distribuí-lo, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aquela seria a última vez que Jesus celebraria a Páscoa com seus discípulos. E não apenas isso, seria também a última Páscoa celebrada segundo o costume judaico, pois o sacrifício de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, cumpriria o simbolismo da festa. Com sua morte iminente, o ritual da Páscoa, que incluía a imolação de um cordeiro, não teria mais sentido. O sacrifício do cordeiro apontava para o Messias, e agora, com a proximidade do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, a celebração mudaria para sempre. Durante a celebração da Páscoa, Jesus não conseguia afastar de sua mente as cenas de seu sacrifício iminente. A sombra da cruz pairava sobre ele, e a dor da antecipação torturava seu coração. Ele sabia exatamente o que lhe aguardava: todas as angústias, o sofrimento profundo e a rejeição cruel daqueles a quem viera salvar. Apesar disso, sua preocupação não estava focada em seu próprio sofrimento, mas naqueles que o rejeitariam como Salvador, perdendo assim a vida eterna. Entretanto, sua maior preocupação naquele momento era com seus discípulos. Ele sabia que, após sua partida, eles enfrentariam o mundo sozinhos, desprotegidos e vulneráveis. Jesus tinha muito a lhes dizer, lições que seriam um consolo e guia para seus corações, quando ele já não estivesse entre eles. No entanto, os discípulos não estavam preparados para ouvir essas verdades, pois ainda estavam imersos em disputas e incompreensões. Aquela ceia, que deveria ser um momento de comunhão e aprendizado, foi marcada pela tensão entre os discípulos. Eles ainda acreditavam que Jesus se proclamaria rei e que cada um deles ocuparia um lugar de destaque em seu reino terreno. Isso gerou sentimentos de ciúme e hostilidade entre eles. Além disso, havia uma questão prática que revelava ainda mais a divisão entre eles. Conforme o costume da época, durante uma refeição importante, o servo da casa deveria lavar os pés dos convidados. Naquela ocasião,
Todos os preparativos haviam sido feitos. O vaso de água, a bacia e a toalha estavam prontos. Mas não havia um servo para realizar a tarefa. Os discípulos sabiam que essa responsabilidade agora cabia a um deles. Mas, em seus corações, nenhum estava disposto a assumir o papel de servo diante dos outros. Assim, tomaram seus lugares à mesa em silêncio, esperando que outro iniciasse o ato humilde. Jesus, observando a cena, esperou pacientemente para ver o que fariam. Quando ficou claro que nenhum deles se levantaria, ele mesmo tomou a iniciativa. Com serenidade e propósito, Jesus se levantou, cingiu-se com uma toalha, despejou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Embora profundamente magoado pela desunião e pelas disputas entre eles, Jesus não os repreendeu com palavras severas. Ao contrário, ele demonstrou seu amor de forma prática, assumindo a postura de servo e lavando os pés daqueles que o seguiam. Ao terminar, disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Com esse ato, Jesus ensinou uma lição profunda e inesquecível. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está em ocupar posições de honra, mas em servir. Em vez de buscar a superioridade, seus discípulos deveriam estar dispostos a se colocar a serviço de seus irmãos, seguindo o exemplo de humildade e serviço que ele próprio demonstrara. Jesus havia vindo ao mundo para servir, para ajudar os necessitados e salvar os pecadores. E esse mesmo espírito de serviço deveria caracterizar a vida de todos os que o seguissem. Confrontados com o gesto de Jesus, os discípulos se sentiram envergonhados de seu egoísmo e ambição. O amor que sentiam pelo Mestre, combinado com a vergonha por suas atitudes, os tocou profundamente. Finalmente, seus corações estavam prontos para receber os ensinamentos que Jesus queria lhes transmitir. Em meio ao silêncio que reinava à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, entregando-o aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Em seguida, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O pão e o vinho que Jesus lhes ofereceu tinham um significado profundo. O pão simbolizava seu corpo, que seria quebrado em sacrifício por eles, e o vinho representava seu sangue, que seria derramado para selar uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Ao comerem o pão e beberem o vinho, os discípulos estavam expressando sua fé na obra redentora de Cristo, reconhecendo seu arrependimento pelos pecados e aceitando Jesus como seu Salvador. Enquanto participavam da ceia, os discípulos começaram a perceber o peso do sofrimento que Jesus carregava. A atmosfera de tristeza e solenidade se espalhou entre eles, e todos comiam em silêncio, refletindo sobre o que estava por vir. Foi então que Jesus, com voz grave, fez uma declaração que os chocou profundamente. Em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Essa revelação trouxe grande consternação aos discípulos. Eles ficaram surpresos e entristecidos, cada um examinando seu próprio coração para verificar se poderia ser o traidor. Esse momento de autoexame foi um convite para a reflexão, uma preparação para o que estava por vir, à medida que Jesus se aproximava de seu sacrifício final. Um por um dos discípulos perguntou ansiosamente: Sou eu, Senhor? Todos aguardavam em suspense a resposta de Jesus, exceto Judas, que permaneceu em silêncio. Seus companheiros logo perceberam sua hesitação, e os olhares se voltaram para ele. Diante da atenção da sala, Judas também fez a pergunta: Acaso sou eu, mestre? Ao que Jesus, com uma solenidade penetrante, respondeu: Tu o disseste. Apesar de Jesus ter lavado os pés de Judas em um ato de humildade e amor, esse gesto não conseguiu transformar o coração endurecido do traidor. Pelo contrário, Judas sentiu-se mais irritado, considerando o ato de Jesus, que assumira o papel de servo, como um sinal de fraqueza.
Ele finalmente percebeu que Jesus não reivindicaria um trono terreno, e essa decepção endureceu ainda mais sua decisão de trair o Mestre. Mesmo sabendo que seu plano havia sido descoberto, Judas não recuou. Em vez disso, levantou-se, furioso, e rapidamente deixou o local, determinado a levar a cabo sua traição. Sua saída trouxe um alívio palpável ao ambiente. O semblante de Jesus se iluminou, e a tensão que pairava sobre o grupo dissipou-se. Com Judas fora, Jesus aproveitou o momento para conversar com os discípulos. Ele falou sobre sua partida iminente, dizendo que iria preparar um lugar para eles na casa de seu pai e que um dia voltaria para levá-los consigo. Jesus prometeu o envio do Espírito Santo, que seria o Consolador e Mestre, guiando-os após sua partida. Ele encorajou-os a orar em seu nome, assegurando que suas orações seriam ouvidas e respondidas. Em seguida, Jesus orou por eles, pedindo ao Pai que os protegesse do mal, e que o amor entre eles fosse tão profundo quanto o amor que ele tinha por eles. A oração de Jesus não se limitou apenas aos discípulos presentes. Ele também orou por todos os que, no futuro, creriam nele por meio da palavra dos apóstolos. Suas palavras ressoam através do tempo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus expressou seu desejo de que todos os crentes fossem unidos, em perfeita harmonia, refletindo a unidade divina entre ele e o Pai. A vida de Jesus na terra foi marcada por uma profunda devoção à oração. Frequentemente, ele se retirava para lugares solitários para buscar comunhão com o Pai, onde suas orações fervorosas subiam ao trono celestial. Essas orações não apenas o fortaleciam para enfrentar as provações, mas também o mantinham em comunhão ininterrupta com o Pai. Esse hábito de oração foi uma fonte de sabedoria e força em todas as suas ações. Após celebrar a Páscoa com seus discípulos, Jesus os conduziu ao jardim do Getsemane, um local onde ele frequentemente orava. Enquanto caminhavam, Jesus continuava a instruí-los. Mas ao se aproximar do jardim, um silêncio pesado tomou conta dele. Durante toda a sua vida, Jesus havia experimentado a comunhão contínua com o Pai, mas agora, prestes a carregar os pecados do mundo, sentia-se cada vez mais distante dessa presença divina. A terrível noite de agonia havia começado. No Getsemane, a presença do Pai, que sempre o sustentara, parecia estar se retirando, e Jesus começou a experimentar a realidade devastadora da separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Ele, que nunca conhecera o pecado, agora tomava sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. A culpa e o horror do pecado o oprimiam de maneira tão esmagadora que ele sentiu uma profunda tristeza, chegando a dizer: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Jesus deixou a maioria dos discípulos na entrada do jardim, mas levou consigo Pedro, Tiago e João, os três que estavam mais próximos dele. Mesmo assim, não queria que eles testemunhassem o auge de sua agonia, pois aquilo era algo que ele deveria suportar sozinho. Ao se afastar um pouco deles, pediu-lhes: "Ficai aqui e vigiai comigo." Caminhando mais adiante, ele se prostrou no chão e começou a orar fervorosamente. Jesus sentiu o peso esmagador do pecado, que parecia separá-lo do Pai. O abismo entre ele e Deus parecia imenso e insondável. Cristo não sofria por causa de seus próprios pecados, mas pelos pecados da humanidade. E a aversão de Deus ao pecado era uma realidade com a qual ele estava agora confrontado de maneira direta e dolorosa. Em meio à sua angústia, Jesus clamou: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." Por uma hora, Jesus lutou sozinho com essa agonia esmagadora. Após esse tempo, ele se levantou e foi até os discípulos em busca de algum conforto, desejando uma palavra de encorajamento ou simpatia. Contudo, ao chegar a eles, encontrou-os dormindo. O impacto de sua aflição havia alterado sua aparência de tal forma
que os discípulos mal o reconheceram quando ele os acordou. Dirigindo-se especialmente a Pedro, Jesus disse: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Pouco antes de irem ao jardim, Jesus já havia alertado seus discípulos: Todos vós vos escandalizareis. Com veemência, os discípulos, especialmente Pedro, haviam assegurado que permaneceriam leais a Jesus, mesmo diante da prisão ou da morte. Pedro, confiante em sua própria força, declarara: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. No entanto, em vez de buscarem a força em Deus, como Jesus lhes aconselhara, eles confiaram em si mesmos. E agora, no momento em que Jesus mais precisava de suas orações e apoio, eles dormiam, até mesmo Pedro, que antes afirmara ser o mais fiel. Mesmo João, o discípulo amado, que tantas vezes se reclinara no peito de Jesus, foi vencido pelo sono naquela noite de grande agonia. A afeição profunda que ele nutria pelo Mestre deveria tê-lo mantido desperto e vigilante. Suas orações fervorosas deveriam ter se unido às de Jesus, especialmente naquele momento de angústia extrema. O Salvador passara noites em oração pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que fortalecesse sua fé, para que não vacilassem no momento da provação. No entanto, eles não conseguiram vigiar com ele, nem por uma hora. Se Jesus tivesse naquele momento perguntado a Tiago e João: Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles, sem dúvida, não teriam respondido com tanta prontidão: Podemos. Agora, o coração de Jesus estava cheio de compaixão pela fraqueza de seus discípulos. Ele temia que não fossem capazes de suportar a grande prova que sua morte e sofrimento trariam. Ainda assim, ele não os repreendeu com dureza. Em vez disso, pensou nas